Você já ouviu falar no apolinarismo? Você sabe que heresia é essa? Se você não sabe, é isso que nós vamos aprender hoje. Mas eu te peço que, se você ainda não nos segue, nos siga, nos ajude a compartilhar mais conhecimento da palavra de Deus e alcançar mais pessoas também com a verdade da palavra de Deus. No período pós-niceno, ou seja, no período posterior ao Concílio de Nicéia, surgiram várias heresias no seio da igreja. E geralmente as heresias que surgiam, elas surgiam em volta da pessoa de Cristo. Heresias que, algumas delas, negavam a divindade de Cristo e outras heresias negavam a humanidade de Jesus. Entre essas heresias eu destaco o apolinarismo. Esse nome deriva-se de Apolinário. Apolinário ele foi bispo de Laodiceia da Síria no final do quarto século. E ele foi um dos grandes opositores ao arianismo, que também era uma heresia que negava não apenas a divindade de Cristo, mas em especial negava a doutrina da Trindade. Apolinário ensinava que o divino, ao encarnar, não deixou de ser divino e que também não compartilhou a humanidade de Cristo. Com isso, alguns dizem que ele ensinava que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Ele dizia que o espiritual não pode misturar-se com o carnal, visto que o Logos, ele é perfeito, o divino é perfeito e a carne é pecaminosa. Então ele não via como haver essa mescla, essa mistura, de fato, essa união entre o divino, ou seja, o Logos, o espiritual, e o físico, o carnal. Ele ensinava que a natureza humana de Cristo ela tinha qualidades divinas, pois Cristo é da mesma essência, da mesma substância que o Pai. E ele entendia que não podia haver essa simbiose entre as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então a natureza humana de Cristo ela tinha propriedades divinas, ela era de fato divina. Com isso ele negava a natureza hipostática ou teantrópica de Cristo, porque ele entendia que essas duas naturezas opõem-se uma à outra. Na mente dele, Jesus ele não trazia a herança genética, a carga genética de Maria. Do contrário, ele seria um homem comum, como qualquer outro. Jesus teria então trazido do céu uma espécie de carne celestial, e o ventre de Maria seria apenas o local onde esse feto iria abrigar-se e desenvolver-se. O apolinarismo então foi considerado heresia e foi condenado no Concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo.